Amém. Obrigado, amém. Obrigado. Ok, obrigado. Queridos, vamos à leitura da palavra para a ministração nesta manhã, neste domingo. O texto que nós escolhemos hoje é Mateus, Evangelho de Mateus, no seu 8º capítulo, Mateus capítulo 8º, a partir do verso 18, de 18 a 22. Mateus, Evangelho de Mateus. Primeiro Evangelho do Senhor Jesus. Mateus 8º, dos versos 18 a 22. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Mateus 8, de 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me, e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez, conversar com Deus, para que Ele nos abençoe nesse momento. Paizinho, nós queremos nessa hora te agradecer, porque Tu és Deus bondoso, poderoso, e nos reuniu nesta manhã, nesta linda manhã de domingo. Comumente teríamos escola bíblica dominical, mas hoje nós agora temos esse culto de adoração ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo em culto nós aqui ministramos, aprendemos a Tua palavra, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações. E que nesse culto, ó Pai, o Senhor se revele a nós de maneira especial. Porque o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe na intimidade quem somos e o que nós precisamos de fato. Nos ajuda a entender, ó Pai, a Tua vontade. E fala conosco, segreda ao nosso ouvido a nossa alma e alimenta o nosso espírito. Para que possamos viver, Senhor Deus, acima de tudo, segundo os Teus santos propósitos. E sabemos, ó Pai, que se nós obedecemos os Teus santos propósitos, nós seremos bem-aventurados, felizes, porque encontramos a verdade e estamos trilhando o verdadeiro caminho. Te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja aqui reunida. É a nossa oração no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, nosso Redentor. Amém. Amados, nós estaremos meditando sobre esse texto. É um desafio enorme, porque é um texto muito rico, né? E às vezes a gente quer falar pouco, mas às vezes a coisa não dá certo, né? A não ser que a gente divida o texto em várias mensagens. Essa semana, uma pessoa muito próxima me perguntou o que é a igreja. E disse mais, não o que a Bíblia diz que é o corpo de Cristo, aquilo que nós sabemos, né? O que é a igreja? A questão levantada aqui foi por conta de termos visto hoje que a igreja, seus significados variam de lugares, de pessoas, de religiões, por posturas e tradições, e no fundo parece que tudo se liga a um sentimento religioso. O que seria a igreja? Um sentimento religioso que está impregnado nas pessoas e nas suas vivências, seus modos de pensar e agir e também de reagir. E em meio a tudo isso, podemos pensar, queridos, o que é a igreja? O que é a igreja? Né? Que nem essa pessoa falando, não aquilo que a Bíblia diz, que é a reunião das pessoas, são as pessoas, não é isso. Era disso que ela estava querendo dizer. Perguntou quando estava falando de uma coisa assim tão simples.
de uma coisa tão pura, maravilhosa, significativa, de uma coisa que nos conecta com o Senhor. Então, acabamos por enxertar aqui tantas coisas, tantas ideias, tantos pensamentos, que o sentido de igreja tem perdido bastante o seu valor nos dias atuais. Não era para ser assim. O sentido de igreja era para ser uma coisa muito simples, pura, maravilhosa, significativa. Aquilo que nos ajuda a conectar-nos ao nosso Senhor. Eu gosto de lembrar muito das experiências dos apóstolos de Paulo, lá em Atos, no livro de Atos, registrado pelo Dr. Lucas, das muitas vezes que eles estiveram em apuros, em situações diversas, e que a igreja se reuniu de maneira simples, pura, maravilhosa, mas poderosa, para orar pelos irmãos. Isso diante do que Jesus nos disse, queridos, diante do que ele fez representar, parece que pegamos o que era excelente, o que era primordial, trouxemos para um nível muito aquém do que de fato é a igreja. Não tem nada a ver com o que dizemos, às vezes, o que é a igreja. Às vezes não tem nada a ver com o que nós pensamos, o que é a igreja. De fato, parece que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, que significa a igreja. Mas com aquilo que ele, Jesus, nos afirmou, de acordo com aquilo que ele, Jesus, nos ensinou e nos ensina o que é a igreja. Ele nos mostrou, de fato, isso é ser igreja. Ele nos mostrou o que é ser igreja. Igreja tem a ver com prática. Igreja tem a ver com ação. E tem um texto apócrifo do Tobias, texto apócrifo, aquele que não é inspirado, que ele fala lá, só um textinho lá, que me chamou a atenção, de que ele fala que o meu reino não é pedra, não é madeira, não é nada que é material, aquilo que muita gente acha que o reino de Deus é isso, que é edificação, que as coisas palpáveis, visíveis. Ele fala que o meu reino é isso. E esse foi um texto que, por algum tempo, período, trouxe desconforto à igreja institucional. Porque isso acaba desbancando o que nós conhecemos enquanto igreja, instituição. Pedra, madeira, fisicamente falando. Igreja tem a ver com prática e com ação, não com mera reunião, não com mero ajuntamento, muito menos, não tem nada a ver com modismos, com liturgias, com shows. Isso não tem nada a ver. Igreja, ela está longe disso tudo. Dessas coisas que nós, às vezes, enclausuramos a igreja. Vamos ao texto que nós lemos aqui, Mateus. Jesus dizendo, em primeiro lugar, Jesus procurou um lugar mais calmo. Jesus se afastou. Ele procurou um lugar mais calmo. Jesus viu ali muita gente. Né? Vendo Jesus muita gente, verso 18, ao seu redor, ordenou. Ele não, o que vocês acham? Não, ele ordenou que passassem para outra margem. Então, ele viu ali muita gente. Isso, muita gente ali, dá para entender aqui que é muito estresse, muita preocupação, muito movimento, muitas coisas acontecendo. E a sociedade, o nosso mundo hoje é um pouco assim. A vida tem sido um pouco assim. As pessoas gostam um pouco disso. Dessa muvuca, dessa aglomeração, dessa agitação. E isso, nesse momento, para Jesus, não era bom. Ele não queria isso. Ele ordenou, ele mandou, vamos se afastar daqui, vamos passar para o outro lado. Ou seja, vamos nos afastar dessa aglomeração. Isso nos ensina muita coisa hoje, né? Que a gente não pode ficar muito aglomerado, evitarmos aí as reuniões, né? Muita gente reunida pode oferecer riscos sob muitos aspectos.
Já Jesus, naquele momento, ele falou assim, está muita gente aqui, vamos para lá. Olhemos, queridos, essa questão da muita gente, muita aglomeração, muita coisa, muito estresse. Aí eu já me lembro do Salmo 1, um dos meus prediletos também, quando ele fala assim, ó, fuja da roda dos escarnecedores, dos pecadores, não fica naquele movimento todo lá, entre os pecadores. Fuja do caminho dos pecadores, lugar de gente que não tem prazer nas coisas do Senhor, que não meditam na palavra de Deus, né? Que não meditam na palavra do Senhor. Muito pelo contrário, muitas vezes essa muvuca, essas rodas de escarnecedores, os caminhos dos pecadores, estão meditando em outras coisas, estão ruminando outras coisas que nos afastam de Deus, por mais que possam nos unir a outros pecadores, a outros escarnecedores, mas nos afastam de Deus. O meditar aqui requer, queridos, tranquilidade. O meditar requer concentração, comunhão. É o que Jesus está privilegiando. Saindo aqui, indo para outra margem, mudando o contexto social, mudando o contexto do habitat ali daquele momento, do que ele estava vivendo. E Jesus ordena que se retirasse. Aqui já começa a pensar que igreja é onde o Senhor quer falar e ser ouvido. Aqui já começa a pensar que igreja é onde o Senhor Jesus quer falar e quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido pelos seus filhos. Então, igreja é a reunião dos seus, não da multidão. Igreja é a reunião dos seus filhos e não da multidão. Então, igreja não é multidão. É o povo de Deus. Igreja ouve, medita, tem comunhão e obedece. Jesus quer falar com a sua igreja. A igreja ouve, medita. Para isso tem que mudar de margem às vezes, para poder meditar. Tem comunhão com ele, com uns com os outros e obedece aquilo que ele falou. Ok? Então, em primeiro lugar, Jesus, ele procurou um lugar mais afastado, mais calmo. Ele se afasta da aglomeração. Em segundo lugar, queridos, muitos vão até Jesus. Muitos vão atrás dele. Muitos vão atrás de Jesus. No entanto, sem pensar muito, sem compromisso. Simplesmente querem fazer parte do movimento. Mas Jesus já faz o seu alerta. Jesus já alerta a todos esses que fazem parte do movimento gospel, do movimento igreja, do movimento aglomeração, da muvuca, da muita multidão. Olha o verso 20. Mas Jesus respondeu, porque ele falou, eu vou te seguir, onde o senhor quiser. As raposas têm seus covis. Jesus foi duro aqui, viu, irmãos? E as aves do céu, ninhos. Olha o Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, os teus altares. As aves do céu, ninho, mas o filho do homem, ele, não tem onde reclinar a cabeça. E quando eu falei aqui no começo que esse texto é tão, assim, emblemático, ele fala, ele tem umas entradas, assim, que a gente vai viajar por toda a Bíblia. Mas a gente vai se resumir nesse texto aqui hoje, com algumas considerações rápidas sobre algumas coisas importantes para nós nesta manhã. Jesus aqui não foi nada político ao responder dessa maneira para aquela pessoa, para aquele escriba. No verso 19, é um escriba falando aqui. Pelo contrário, não foi político, foi basicamente quase que expulsou aquele escriba da presença dele. Jesus não quer ninguém com ele sem que queira de fato que esteja com o coração aberto diante dele. Jesus não quer ninguém ao seu lado, de fato, que não esteja com o seu coração aberto, pronto, rápido para
ouvir, meditar e obedecer. Jesus não quer ninguém com ele que não esteja um coração puro de intenções secundárias, interesses pessoais, que é esse escriba aqui, dá para a gente entender que elencar o que esse escriba queria com Jesus, Jesus já assim, ó, não quero. Olha, as raposas têm seus covis, os ninhos seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde se inclinar a cabeça. Não tem. Jesus está rejeitando esse escriba, que é um religioso. Um homem que conhece a Escritura, que copia e que segue a religião. Muitos queriam seguir a Jesus por interesses, já nos seus primeiros dias, irmãos. Pelo fato de ser ele o Messias, reconheciam ser Jesus o Messias, o prometido, aquele que viria reinar sobre o seu reino, sobre o reino do povo de Deus. Mas mal sabiam ele que não nem imaginavam que o reino dele era outro. Não era o governo político. Então, quando Jesus não foi político, rechaçando ao escriba, Jesus não é o líder político. O reino dele é para a igreja. Aleluia! O reino de Jesus é para a igreja formada pelos seus filhos, por aqueles que se reúnem para meditar, ouvir a palavra dele, o ensino dele, e guardar no coração e obedecer. Se você arrancar qualquer argumento desse que eu te falei, você não é igreja. Se você não para ouvir Deus falar, você não medita nessa palavra e não busca obedecer a Deus, a Jesus Cristo, você não é igreja, você pode ser um escriba. E aí ele vai rejeitar-nos. Ele vai nos rejeitar. Ah, mas eu conheço, o escriba conhecia. De cor e salteado. O mais importante é a igreja entender que é um povo chamado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, Filho do Homem, para viver uma vida integral, na prática, na ação. Jesus nos ensinou a fazer isso. De fato, por ser ele o Messias prometido, ele tinha todos os requisitos e todo o poder de ser o mestre dos mestres como fora. Então, nós podemos hoje olhar para o ensino dele, para a sua doutrina, como os discípulos apóstolos. E meditavam na sua doutrina de dia e de noite, partilhavam o pão nas orações. É o que nós fazemos hoje. A igreja é para fazer isso. Não é clubinho, não é show. Eu, às vezes, fico pensando assim, as dificuldades das pessoas organizarem um culto a Deus. Porque, na verdade, parece que eles querem um show. Ah, então não dá para ter o presencial se aparecer e formar lá umas luzinhas brilhando, né? Botar uma toga e para louvar quem? Isso não é igreja. Igreja é o povo, os filhos de Deus reunidos, chamados por Jesus para ouvi-lo, o ensino que ele tem na outra margem, na margem da tranquilidade, do sossego da alma, e ele quer que nós meditemos nessa palavra e mudemos tudo aqui e saímos para obedecê-lo e também para proclamar essa libertação que nós sofremos. Isso é ser igreja. Aquele escriba foi rejeitado. Jesus o conhecia na intimidade, na profundidade. Antes dele falar, ele já sabia o que significavam as palavras daquele homem. Jesus não gosta de aparência, de interesseiros, muito menos. Se fôssemos nós hoje, nós não estaríamos tão preocupados. Nós abraçaríamos esse escriba. Não, você quer vir com a gente? Vamos lá. Mas o religioso, não tem importância. Aí é uma atitude política, às vezes. Mas como a gente não é Jesus, a gente quer fazer isso. Abraçar todo mundo. E deixar Deus que trabalhe no coração. Jesus trabalhando no coração desse homem aqui. Jesus não prometeu nada. Muito pelo contrário para eles ali. Não prometeu nada daquilo que estava nos corações dos ímpios. E Jesus fala isso em outro, mas vocês
perdem porque vocês perdem que nem os ímpios, vocês só perdem. Por interesses pessoais. Deus é bom, maravilhoso, misericordioso. Interesses pessoais. O que ele quer, de fato, é os nossos corações no altar dele, o resto ele faz. O resto é tão pequeno para ele. Então, em primeiro lugar, queridos, Jesus se afastou, mudou de uma margem para outra, para mudar ali o status quo, aquela conferência social ali, aquela aglomeração, ele foi para um outro lado. Ele ordenou isso, não foi? Se vocês quiserem, não, ele ordenou. É muita gente aqui, vamos para lá. Em segundo lugar, muitos vão atrás dele. Muitos procuram Jesus. Em terceiro, Jesus quer ser seguido. Ele quer. Ele não está rejeitando assim. Ele rejeitou esse escriba, porque ele já conhecia aquele homem, que representa, infelizmente, boa parcela da população igrejeira hoje. População igrejeira, que está na instituição, está lá na pedra, na madeira, do texto apócrifo de Tobias. Isso não é igreja. Isso é politicagem. Isso é instituição humana. E Deus, lá no Antigo Testamento, já deixou bem claro para Davi, olha, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu quero habitar aqui, Davi, onde eu habito no seu coração, o homem segundo o coração de Deus, Davi, e ele queria fazer um templo, maravilhoso o coração de Davi. É o nosso coração também, a gente quer um templo lindo para a gente poder cultuar a Deus com verdade e recebermos a palavra dele, mas o mais importante não é isso, o mais importante é que nós temos no nosso coração. E é isso que o Senhor privilegia também. Por isso que Davi foi muito abençoado. Em terceiro lugar, Jesus quer ser seguido, mas ele deixa bem claro que é por aqueles que não têm compromisso com os poderes desse século. Quando ele se refere às raposas que têm seus covis, ele se refere àquele governo na Judéia do governador ou rei Herodes Antipas. Ali tem 200 mil Herodes, né? Mas naquele momento era Herodes Antipas. E a vida desse Herodes Antipas era uma bagunça só. Tanto é que esse que cortou o pescoço de João. Casou com Herodias, que era sua cunhada, meio irmã, uma bagunça na vida desses homens. Meio irmã, e era cunhada, o irmão estava vivo ainda, casou. E aí o João Batista criticou, porque ele está governando o povo da Judéia, o povo de Deus. E aí ele não aceitou. Aí a Herodias perdeu a cabeça de João Batista. E quando Jesus fala dessa raposa, ele está fazendo uma crítica aos políticos daquele período, especialmente ao Herodes. O que a raposa significa aqui na fala de Jesus? É aquele animalzinho sorrateiro que vai rouba os ovos das aves e come, arrebenta a casa, o ninho. Ele está fazendo uma crítica política considerável aos corruptos, aos ladrões daquele tempo. Hoje também nós autorizamos, né? Hoje acho que nós não temos corruptos entre nós, né? Políticos, ladrões. Raposas. Eles são sorrateiros, ninguém percebe. São ágeis demais. É disso que Jesus está falando. Ah, mas Jesus, ele só falava do amor. Ele está criticando aqui duramente, severamente os políticos, as lideranças, até do tempo. São raposas que se beneficiam da sua posição, arranca o bem-estar do povo, acumula as coisas em detrimento da miséria das pessoas. É uma crítica direta aqui. Jesus não teve onde nascer. Ele está falando nesse texto também. Aqui, quando ele fala assim que o filho do homem não tem onde encostar a cabeça, ele se refere à manjedoura dele lá atrás, quando ele nasceu. Aqui ele também se refere, sabe, em outro momento, que ele não tinha como encostar a cabeça, quando ele está no barco, lá na tempestade, que os discípulos não deixaram Jesus sequer descansar,
Muitos procuram Jesus. E ele fala assim, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça, porque não tem onde nascer, ele nasceu entre os animais, lá na manjedoura, em um lugar muito simples, e estava no barco dormindo lá, não teve tempo para descansar um pouquinho a sua cabeça no travesseiro, porque isso está falando do seu ministério. Então, o ministério da igreja, irmãos, é o ministério de Jesus. Nós não temos, às vezes, onde nos encostar a cabeça mesmo, porque é tanta necessidade, é tanto o que fazer, mas é a prática. A igreja é a prática, é a ação, não é grupinho de show e clube social. É a prática da misericórdia de Deus. Isso é ser igreja. Senão não tem sentido falarmos que somos pequenos cristos, cristãos, e agirmos como só sacerdotes. Só na regalia, e infelizmente, às vezes, como raposas. Parece que não mudou muitas coisas. Será que Jesus hoje ainda tem lugar para nascer em meio a nossas igrejas, as igrejas postas pelo mundo? Será que ele tem lugar em nosso coração, em nossa vida? Será que Jesus ainda tem lugar para nascer em nossos projetos de vida, ou nós impomos tudo a ele? Por isso que ele é duro ali, ó. Não, deixa eu enterrar meu papai, a minha mamãe. Eu falei, tu vai, querido. Mas olha, deixa os mortos enterrar seus mortos. Às vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus, porque nós temos tanta coisa para fazer que não é nada, é tudo lixo. Aquilo que nós fazemos, para ele já é trapo de imundícia. Imagine as coisas do mundo secular, meu Deus. Nós temos a oportunidade de fazer a obra de Deus, e às vezes é colocado na sua mão um projeto divino, ou seja, para qualquer classe da sua igreja, e você abre mão. Não tenho tempo, que eu estou preocupada com esse mundo. É tempo, é agora. A obra é agora, a igreja é ação, é prática, e nós somos chamados para isso, irmãos, é privilégio. É privilégio, aquilo que os anjos queriam fazer, agir em nome de Jesus, enquanto igreja de Cristo, é privilégio. Nós ficamos aqui recalcitrando contra o Espírito Santo. Ele querendo agir em nosso meio, através de nós, e nós fechamos as portas, porque nós não estamos preparados, não queremos. Não, deixa eu enterrar meu pai primeiro, enterrar minha mãe, deixa eu acertar minha casa, não, eu preciso pintar primeiro meu apartamento, eu preciso me mudar primeiro, depois eu vejo se sobrar um tempinho. Meu Deus. Aí lembra do profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Porque amanhã a gente não sabe, diante de tanta coisa aí fora, né? Há tanta luta lá fora. E ele fala para nós hoje, saia dessa margem onde você está, do nada, dessa movimentação, dessa monte de coisa na sua cabeça que para ele não é nada, é só preocupação com coisas terrenas, e venha para uma outra margem, a margem da Maria, que está em casa lá, esperando o Senhor, sentadinha para ouvi-lo. Saiamos dessa margem cheia de confusão, irmãos, e sejamos a igreja que ele quer que nós sejamos. Às vezes, essa aglomeração, essa multidão, nos toma 100% do nosso tempo e da nossa mente, da preocupação. Nós precisamos buscar, colocar nossa vida no altar dele e segui-lo. Uma conhecida teve seu filho à beira da morte. E os médicos reuniram com ela, falaram assim, ela entrega a vida dele para Deus. Ela ficou muito brava. Xingou os médicos. Que entregar a minha vida na mão de Deus? É meu filho. Mal sabia ela que ele estava lá lendo a palavra de Deus. Leu a palavra e bebia. Não era religioso. Mas Deus se encontrou com ele, se encontrou com Deus através da palavra. Tanto é que ele saiu daquele hospital, os médicos já tinham pedido, não tem mais jeito. E ele se encontrou com Deus na leitura da palavra e foi salvo daquela doença. E a transformação foi tão grande que hoje ele se tornou um judeu. Que a palavra entrou tanto no coração dele, de maneira especial, os salmos, que ele entrou numa sinagoga e
É um fato verídico isso, eu conheço a pessoa. Mas a mãe, que é uma pessoa muito espiritualista, não acredita muito nisso, não concorda com muita coisa, eu falei, não, imagina entregar para Deus, porque Deus já tinha um projeto para o filho dela, sem ela saber. Não é filho dela, primeiro é de Deus. Nós precisamos entender isso, que nossos filhos não são os nossos. Nós temos o privilégio de ajudar a criar, educar, temos que fazer o melhor. Temos que pôr na cabeça que é tudo dele. E precisamos descansar. Jesus quer que o seguimos, sim. Jesus quer que nós sigamos ele. Mas não comunados com esse presente século corrupto. Ele quer que cada um faça a sua parte. Se desligue desse mundo aí tão hostil. E às vezes nós nos preocupamos com as coisas corriqueiras e deixamos o reino de Deus, que é o mais importante, para trás. Querido, Jesus deixa bem claro que ele quer que nós o sigamos, mas de fato, deixar alguns caminhos para trás. Ele é o caminho. Ele quer ser a nossa verdade. E ele promete, sim, ele promete a vida e vida eterna. O que ele promete é isso. Isso ele promete. E isso vai formar a sua igreja. Um povo que sabe o que quer e quer ele, quer andar com ele. Isso é ser igreja. Sabe o que quer, tem convicção. Mas nada é servir a Jesus. Para terminar, queridos, Jesus, de fato, nos põe à prova. Sabe por quê? Ele quer que nós tenhamos essa convicção de quem ele é e quem nós somos. Não multidão. E aí estabelece comunhão conosco. E aí formamos a sua amada igreja, cujas portas, os nossos corações, não prevalecerá o inferno. O diabo não prevalecerá contra ela. O texto que nós lemos, Mateus 16. E aí, eu quero fechar aqui com o cântico que nós cantamos na hora do louvor. E por mais que as trevas militem e nos tentem sem parar, nós estamos firmados em Jesus. Ele nos chamou. Ele quer que nós o sigamos, sim. De fato, mas em obediência. Nós somos o povo chamado por Jesus. Ele nos tirou de uma margem horrorosa, nos colocou numa outra margem segura, onde ele nos ensinou, nos ensina, e enche o nosso coração de alegria, e podemos caminhar obedecendo a sua voz. Saia dessa margem, às vezes, que nós estamos cheios da loucura, e vamos para a margem com Jesus, para meditar, para a paz, para um caminhar diferente, caminhar de serviço, de prática do Evangelho. E que sejamos a igreja verdadeira, de fato, a igreja que reconhece Jesus como seu Senhor, e que o reino dele não é o reino da terra, é o reino dos céus. E nós somos seus filhos, somos pequenos cristos. Isso é privilégio. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça enquanto